Direto da redação. Deixa eu receber aqui, dar o bom dia ao ex-deputado, ex-secretário de Estado de Educação, ex-vice-prefeito de Niterói, presidente regional de Cidadania, Conte Bittencourt. Já está comigo aqui nos estúdios, virtualmente. Conte Bittencourt, bom dia, prazer falar com o senhor. Bom dia, Roberto. Prazer e a satisfação é toda minha de participar nessa manhã do seu programa e poder conversar um pouco com seus ouvintes aí da região norte e noroeste do estado do Rio de Janeiro. Satisfação enorme estar com você aqui. Muito obrigado. Me permita chamá-lo de deputado, porque quem é deputado já foi deputado, então a gente vai simbolizar melhor e as pessoas devem conhecê-lo muito ainda como deputado Conte Bittencourt. Eu gostaria que, assim, iniciar essa conversa nossa. O senhor é presidente regional do Cidadania. E o Cidadania e o PSDB estão no processo de fusão. E isso, obviamente, terá reflexo aqui no estado do Rio de Janeiro. Eu gostaria que o senhor me explicasse em que estágio está essa fusão e como é que se posiciona essa federação com relação à sucessão estadual no Rio de Janeiro. Roberto, não é bem um processo de fusão. Nós temos uma longa... Federação, perfeito, federação. Nós temos uma longa história e uma longa tradição de caminharmos juntos com o PSDB em função de militarmos no mesmo campo, o campo da social-democracia. Então, a aliança com o PSDB é uma aliança que se dá não só na geopolítica nacional, nas campanhas de presidente da República, como em vários estados, o caso aqui do estado do Rio de Janeiro, onde o PPS, hoje Cidadania, em todas as últimas eleições estaduais, esteve coligado com o PSDB. Então, o princípio da federação é uma instituição nova, criada pela legislação eleitoral recentemente. Ela não simboliza fusão, ela simboliza um compromisso político partidário para 4 anos, ou seja, a federação que se institui agora com o PSDB, ela terá duração até as eleições de 2024, podendo ter continuidade ou não. Então, só para esclarecer, não é um processo de fusão. Cidadania continua Cidadania 23, com a sua identidade e vida orgânica, o PSDB, a mesma coisa. Agora, com relação ao Rio de Janeiro, nós estamos ajudando aí na construção dessa alternativa, do chamado Centro Democrático, que incorpora o PDT com o ex-prefeito Rodrigo Neves de Niterói e o PSDB, liderado pelo prefeito Eduardo Paz do Rio de Janeiro, que apresentou como pré-candidato o Dr. Felipe Santa Cruz, ex-presidente nacional da OAB. Então, esses 4 partidos estão hoje nesse esforço, buscando construir uma alternativa às candidaturas que já estão postas aqui no Rio de Janeiro, com esses 2 nomes. Felipe o ex-presidente da OAB, né, e o nosso companheiro Rodrigo Neves de Niterói. Deputado, o senhor também já foi secretário de Educação do Estado, está percorrendo a região, o senhor ontem esteve em Macaé, hoje o senhor está em Quissamã, esse momento que o senhor fala conosco, o senhor está ao vivo de Quissamã, e o senhor está próximo à região aí, alguns municípios, por exemplo, Carapebus e outras cidades aqui no interior do estado. Os professores estão se defrontando com um problema muito sério, que é o seguinte, é a equiparação salarial dos professores com o piso do Fundeb. Tem muitas cidades aqui na região em que os professores estão recebendo abaixo desse piso. E situações mais graves, cidades em que escolas de ensino médio estão praticamente fechadas. É o caso de Carapebus. Esses 2 casos, professores ganhando abaixo do piso, escolas de ensino médio fechadas, alunos sem escola para estudar. E situações ainda mais graves também, professores que estão lecionando, mas que não são professores do quadro de funcionários, são nomeados em cargos comissionados que estão em sala de aula dando aula. Essas distorções no processo de educação nessas cidades é um componente muito complicador, né, deputado? Roberto, eu sou um defensor do piso nacional, do magistério. Essa lei não é uma lei recente, é uma lei que foi uma grande luta do magistério brasileiro. É fundamental que você tenha, na carreira do educador,
né, o piso mínimo em todo o território nacional. Evidentemente que sabemos que algumas cidades passam por dificuldades fiscais nas suas arrecadações para cumprimento desse piso. Mas tem um dispositivo na lei que cria o piso, tá, que o governo federal tem obrigação de complementar essa despesa, né, complementar essa remuneração dos docentes na cidade, quando a cidade apresenta e comprova a capacidade fiscal de cumprimento do piso. Então, eu sou um defensor do piso nacional. A educação tem que ser um esforço da sociedade brasileira e de todos os governos. Não é mais possível, em pleno século XXI, na chamada era do conhecimento, o país conviver ainda com 8 milhões de adultos analfabetos, 70 milhões de brasileiros adultos que não completaram o ciclo básico de educação. Convivemos hoje com 60% das crianças que frequentam, Roberto, 3 anos uma escola, de 6 aos 8 anos de idade, e não conseguem atingir o que se espera da proficiência básica da leitura e da escrita. Estamos falando da era do conhecimento, a nova revolução da humanidade, inteligência, ciência e tecnologia, inovação, empreendedorismo, e tudo isso começa num lugar chamado Escola Pública de Educação Básica. Tem que haver um grande esforço da sociedade brasileira, inclui-se aí os municípios, os estados, a União, mas especialmente o cidadão, na defesa de uma escola pública que seja capaz de dar a essas gerações futuras as ferramentas necessárias para a transformação das suas vidas e a vida do país. É fundamental que haja essa compreensão. Educação não é despesa em nenhum lugar do mundo, educação é investimento. Eu já estou cansado, todos nós, né, Roberto, da gente só escutar que é o país do futuro. Nós queremos um país do presente. E o país do presente tem que compreender que para ingressar na sociedade do conhecimento, o investimento na escola pública de base é fundamental. Ô, Roberto, nós temos um companheiro de partido, o senador Cristóvão Buarque, que você conhece muito bem, que tem como a educação o lema das suas lutas. O Darcy Ribeiro também já dizia isso. E falam o seguinte: esse país só vai, de fato, mostrar que está encontrando o seu caminho, tá, quando nós estivermos na mesma sala de aula o filho do porteiro e o filho do dono do apartamento. Como acontece em qualquer país desenvolvido do mundo, que entendeu há muito tempo que educação é o caminho. E aqui nós continuamos patinando, discutindo coisas básicas, né, Roberto? A escola não tem conexão, a escola não tem Wi-Fi para os alunos. O Estado, quando eu falo Estado, o poder público brasileiro, não garante navegação gratuita para que o cidadão brasileiro, a criança, o adolescente brasileiro, das famílias de baixa renda, tenham acesso a esse mundo tecnológico das novas linguagens. Ou entendemos que a saída desse país é pela educação, ou nós vamos continuar patinando no cenário internacional. Então, eu sou um defensor do piso nacional, sou um defensor da escola pública como porta de saída para o Brasil. Para quem está no rádio, para você que está no Noroeste, na Rádio Líder FM, para você que está na 104.9 FM, Rádio Energia, Rio das Ostras, região dos Lagos, Cabo Frio, Baixada Litorânea, Búzios, Macaé. Para você que está aqui também na Demais News, a única emissora de TV com notícias 24 horas por dia em Campos dos Goitacazes e também aqui na rede social, na multiplataforma. Eu estou conversando com o ex-deputado Contes Bittencourt, que também foi secretário de Estado de Educação, foi vice-prefeito de Niterói e é presidente regional do Cidadania. Deputado Contes, o senhor sabe que nós temos um amigo em comum, ou melhor, foi um grande amigo, foi professor meu na Cândido Mendes, sociólogo Sérgio Diniz Nogueira, e eu também, por afinidade, sou muito amigo do filho do Sérgio Diniz, que foi prefeito de Campos, o Rafael Diniz, uma pessoa que me parece ter uma afinidade muito grande. O Rafael é uma pessoa muito querida, né? Eu gosto muito do Rafael, se dá muito bem. E o Sérgio Diniz, ele era filiado ao Cidadania, né?
Perfeito. Fui muito amigo do Sérgio, sou amigo da Beatriz. O Sérgio foi um exemplo de vida pública para Campos e para o estado do Rio de Janeiro. Não só na sua luta pela educação, mas na sua decência pública, na sua correção de atitudes e de comportamento, que falta muito na política brasileira atualmente. O Sérgio era uma inspiração para todos nós. E temos no Rafael uma esperança do Cidadania, nosso companheiro de cidadania, assim como foi o seu pai, né? O Rafael, né, teve um período muito difícil à frente da Prefeitura de Campos, a maior cidade do interior do Rio de Janeiro. E todos nós sabemos as dificuldades que Campos enfrentou com a queda da produção do petróleo no norte do estado do Rio de Janeiro, e pegou aquela crise mais profunda do valor do barril do petróleo, da oferta do petróleo no mundo. Mas o Rafael é um rapaz que nós depositamos uma esperança enorme, sabe, Roberto? Enorme, é um grande companheiro, né? E tenho certeza absoluta que dará ainda muitas contribuições ao estado do Rio de Janeiro e ao norte, especialmente ao norte do nosso estado. Olha, o senhor sabe que a cidade de Campos ainda vai reconhecer o Rafael Diniz, o trabalho, o empenho do Rafael durante o processo pandemia. O Rafael adotou posturas corajosas no enfrentamento da pandemia na cidade de Campos. O Rafael ele pegou um prédio da Beneficência Portuguesa e transformou no centro de combate ao coronavírus. E aquilo ali foi um marco no enfrentamento da pandemia na cidade de Campos. Eu duvido que alguma cidade aqui nas proximidades, ou poucas cidades, tiveram um centro de combate ao coronavírus, como foi montado ali na Beneficência Portuguesa e por empenho do Rafael Diniz. Então, eu diria que ele concentrou esforço naquele período ali, enfrentar a pandemia e evitar mortes. Então, assim, nem sempre as pessoas, muitas vezes, a história vai fazer justiça posterior, né? As pessoas vão enxergar isso, vão ver hoje depois. Eu tenho certeza que nesse momento que a cidade de Campos vive, as pessoas estão fazendo um comparativo e estão vendo o que o Rafael foi obrigado a fazer, enfrentando aquele período. Mas o senhor tem razão, ele enfrentou um período muito difícil, de muitas dificuldades na cidade de Campos. Mas isso aí a história vai mostrar isso. Mas, deputado, o senhor está então em Quissamã, o senhor está percorrendo a região, esteve ontem em Macaé, está em Quissamã e agora retorna para o Rio ou percorre ainda outros municípios? Não, eu vou pernoitar hoje em Casimiro de Abreu, mas ainda irei a Carapebus. Hoje eu vou encontrar a prefeita Fátima, minha amiga aqui de Quissamã. No final da manhã estarei em Carapebus com o vice-prefeito Borginho, meu companheiro de cidadania. Volto a Macaé para encontrar novamente o prefeito Elbert, meu companheiro também de cidadania. E amanhã abro em Casimiro de Abreu o CONAI, que é o Congresso Municipal, já avisando o novo Plano Nacional de Educação, lá na cidade também de um companheiro do cidadania, o prefeito Ramon. Então é uma satisfação enorme, sabe, Roberto, poder percorrer aqui o norte do estado do Rio de Janeiro, nessas cidades que têm a presença forte do cidadania, né, buscando construir aqui as políticas públicas que ajudem as saídas desses municípios. Mas eu quero agradecer aí. Oi, deixa eu só interagir com o senhor aqui, porque as pessoas, os internautas estão comentando aqui, o Gilbert, ele é de Ururaí, na cidade de Campos. Bom dia, Conte Bittencourt. Fez um excelente trabalho na educação do Estado. Eliane Vitorino, Eliane eu acho que é de Macaé, mas infelizmente não interessa por muitos políticos que nossos filhos tenham uma boa educação. Está comentando aí o que o senhor está falando agora na entrevista. Então, só para fazer a interação, fazer o registro aqui que os dois internautas estão falando contigo. Mas, por favor, pode continuar. Muito obrigado ao senhor. Mas, Roberto, olha, eu quero agradecer aí o espaço que você me abriu nesse programa de extrema importância para informar o cidadão aqui do norte e noroeste do estado do Rio de Janeiro, me colocar à sua disposição aí, da tua equipe da redação, para qualquer interação. E, mais uma vez, afirmar aqui, né, esse país tem que assumir o seu compromisso com a escola pública, né, desejar que um dia, e que esse dia chegue logo, tenhamos uma escola capaz de dar a ferramenta para todos os brasileiros serem transformadores da sua vida e da vida da nossa sociedade. Muito obrigado por esse espaço aqui aberto no seu programa, muito sucesso para você, saúde
Espero ser convidado o mais breve possível para novamente conversarmos aqui com você, Roberto. Obrigado, Conde Bittencourt. Muito obrigado e boa estada aí pela região aí. Sucesso. Grande abraço. Muito obrigado. Um abraço. Obrigado. Participação do Conde Bittencourt, ex-secretário de Educação do Estado, ex-deputado estadual, ex-vice-prefeito também de Niterói, presidente regional do Cidadania. Vamos ao intervalo.